E aí, moçada, tudo certo? Bom, a gente já falou aqui no canal mais de uma vez sobre ajuste do valor presente, né, lá do CPC-12. Bom, eu já expliquei como que faz o cálculo, como que traz os valores futuros a valor presente, como que segrega aquilo que é reconhecido como receita de venda daquilo que é registrado lá no ativo, por exemplo, como encargos a apropriar, caso a transação seja uma transação ativa. Já falei da contabilização, enfim, a gente já falou bastante coisa sobre o CPC-12 aqui. Mas a questão é, como que é definida essa taxa que é utilizada de desconto, né? Essa taxa que é empregada lá nos nossos exemplos, nos nossos cálculos, nas questões de concurso? Como que é definida essa taxa para realizar o desconto, né? Para trazer a valor presente um determinado valor futuro? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, como regra, o CPC-12 ele vai dizer o seguinte, olha, a empresa vai definir, né, o prêmio de risco, essa taxa chamada de prêmio de risco, né, que melhor represente aquela transação que a empresa está realizando, certo? Então, esse prêmio de risco nesse cálculo tem um certo grau de subjetividade, né? Então, como que ele é calculado em geral? Então, a empresa vai levar em conta uma série de fatores para definir esse prêmio de risco. Então, claro que dependendo da empresa, dependendo do setor, né, do porte da empresa, então você vai ter diferentes prêmios de risco, até mesmo para transações relativamente semelhantes, se as empresas forem de setores diferentes, de portes diferentes, enfim, tem algum grau de subjetividade nisso. Mas no geral, né, o que é levado em consideração, o que a literatura nos indica como é levado em consideração para a definição dessa taxa aí de desconto, desse prêmio de risco. Então você vai levar em conta, por exemplo, o prazo da operação, os riscos específicos da transação, o histórico do cliente, por exemplo, aspectos também de natureza mais macroeconômica, mais geral, como, por exemplo, a taxa de juros da economia, a própria taxa de inflação, eventualmente vai influenciar o cálculo do prêmio do risco. Enfim, são diversos fatores que são levados em consideração pela empresa na definição, né, de qual vai ser a taxa de desconto utilizada, qual vai ser o prêmio de risco que ela vai utilizar para fazer determinado desconto, tá certo? Na maioria dos casos, na maioria das vezes, isso já vai estar expressamente previsto num contrato. Então, por exemplo, quando a empresa faz a compra de um determinado bem financiado, por exemplo, né, que tem uma taxa de juros embutida, ou ela realiza uma venda, então no próprio contrato já vai estar especificado, isso já vai ter sido feito, esse cálculo já anteriormente, isso já vai estar devidamente definido no contrato, tá certo? Então, assim, como regra, funciona dessa forma. Agora, tem situações em que a empresa não tem condições, por exemplo, de definir qual é o prêmio de risco dela, ela não tem capacidade, não tem condições, às vezes é uma empresa pequena, ou às vezes não tem, né, uma equipe lá multidisciplinar que trabalhe nesse cálculo do prêmio de risco. Então, qual que é a saída para a empresa nesse caso, né? Como que ela vai definir a taxa de desconto para trazer a valor presente os eventuais valores futuros de vendas, né, ou de outras transações que a empresa realize quando isso não está previsto em contrato? Né, o CPC-12 vai dizer o seguinte, olha, ela pode utilizar uma taxa livre de risco para fazer uma espécie de substituição, quando ela não consegue, né, estimar de maneira adequada, de maneira segura, né, com confiabilidade, né, o prêmio de risco que vai ser utilizado para desconto daquela determinada transação. Daí vem uma outra discussão, o que é considerado uma taxa livre de risco? A gente tem uma discussão também teórica, né, do que se constitui, do que se considera uma taxa livre de risco, né? Então, assim, exemplificando aqui, estritamente caráter, né, ilustrativo, a gente poderia pegar como taxa livre de risco, por exemplo, né, que é tradicionalmente citado aí nos livros, a Selic, né, a poupança, ou uma taxa atrelada, por exemplo, a algum título do governo de renda fixa, tipo, né, título lá do Tesouro Direto, né, de um prazo maior, de um prazo, né, mais esticado, enfim, são os casos mais clássicos, mas existe uma discussão sobre se isso é de fato ou não uma taxa livre de risco, mas é uma discussão mais de finanças, mais aprofundada, que não é nosso foco aqui, beleza? Então, enfim, resumindo, o que é importante, qual é a taxa que vai ser utilizada, né, para desconto, qual que é o prêmio de risco que vai ser descontado, utilizado para desconto, trazendo valores futuros ao valor presente.
Então, uma taxa que reflita os riscos específicos da transação para a empresa, né, o prazo, enfim, outros aspectos, alguns de natureza macroeconômica, conforme eu citei. Normalmente isso está previsto em contrato. Quando não está, quando a empresa não tem condições de definir isso de maneira autônoma, de maneira objetiva, não tem pessoal, enfim, não tem expertise para isso, o CPC-12 vai dizer que ela pode utilizar uma taxa livre de risco, claro que desde que devidamente evidenciado, enfim, devidamente divulgado, explicitado qual foi essa taxa e os motivos para sua utilização. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhadinha numa questão do CESP, né, para o concurso de analista contábil lá da EBSER, do ano de 2018, e ver como que esse ponto específico foi cobrado na prova. Vamos dar uma olhadinha lá. Muito bem, moçada. Então, estou aqui com a questão 42 do concurso de analista contábil da EBSER. Diz o seguinte: ao se ajustar o fluxo de caixa de um negócio a valor presente, não havendo possibilidade de estimar confiavelmente o prêmio de risco envolvido, poder-se optar pela taxa de juros livre de risco externa ao negócio como taxa de desconto. Bom, então, salientando, né, que as questões do CESP são de certo ou errado, então vejam o que a gente discutiu no vídeo. Olha, quando a empresa não consegue fazer a estimativa de maneira objetiva, de maneira confiável, da taxa de juros, ou seja, do prêmio de risco que vai estar embutido naquela transação que ela está realizando, então seja uma venda, enfim, né, uma compra, seja lá o que for, a norma vai dizer o seguinte: olha, poder-se optar pela taxa de juros livre de risco. Então a empresa pode utilizar para trazer a valor presente, para fazer o desconto daquela operação que ela está fazendo, por exemplo, a Selic, por exemplo, a remuneração da poupança, né? Por exemplo, a remuneração, né, de um título do Tesouro, por exemplo, Tesouro Direto, um título governamental. Então, enfim, existe essa faculdade aqui pela norma, né? Então, a norma contábil faculta que a empresa, caso ela não consiga fazer uma estimativa confiável da taxa de desconto que ela vai utilizar, o prêmio de risco, ela possa usar uma taxa de juros livre de risco. Então, ou seja, a nossa alternativa aqui é a correta, né? Então, está certo o enunciado, sendo perfeitamente possível que a empresa adote esse procedimento. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto do CPC-12 que eu separei para a gente aqui. Vamos lá. Então, ó, lá no item 14, o que a norma diz? Em muitas situações não é possível chegar a uma estimativa confiável para o prêmio de risco, ou, sendo possível, o montante estimado pode ser relativamente pequeno se comparado a erros potenciais nos fluxos de caixa estimados. Então, nesses casos, excepcionalmente, é óbvio, né, a norma deixa isso muito claro, o valor presente de fluxos de caixa esperados pode ser obtido com a adoção, né, de uma taxa de desconto que reflita unicamente a taxa de juros livre de risco, desde que com ampla divulgação do fato e das razões que levaram a esse procedimento. Então, claro, aqui a empresa vai dizer que ela não tem condições, não tem expertise, não tem pessoal, enfim, ela vai justificar está usando a taxa livre de risco, né, dando ampla divulgação disso, mas é perfeitamente possível, tá certo? Daí, claro, de novo, né, situação excepcional. Qual que é a regra? A empresa ter, né, elementos, ter condições para definir o prêmio de risco da operação dela e utilizar esse prêmio para trazer a valor presente os fluxos de caixa e futuros que são esperados, tá? Mas se não tiver condições, excepcionalmente a norma permite que seja adotada uma taxa livre de risco, beleza? Bom, então, por esse Contabilidicas, a nossa discussão seguiu de novo, né, a questão do CPC-12, mas aqui um tema que até então a gente não tinha tratado, que é qual é a definição da taxa, né, de desconto, o prêmio de risco que é utilizado pela empresa para trazer valores futuros a valor presente. Então, a gente não tinha tido essa discussão ainda, é bastante importante. Vejam que também é objeto de cobrança dos concursos. Então, com isso, a gente tem bastante elementos já sobre CPC-12 aí nos vídeos. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você dê uma olhadinha, né, porque a gente agora já sabe como se define a taxa, né, de desconto, ou seja, o prêmio de risco. A gente já sabe trazer valores futuros a valor presente, segregando aquilo que, no caso de uma venda, por exemplo, é receita, daquilo que é encargo a apropriar. E a gente também já fez a contabilização disso. Então a gente tem um conjunto aí bastante amplo de informações sobre o valor presente no canal. Recomendo que vocês também deem uma olhadinha nos outros vídeos aí que estão disponíveis sobre o tema. Beleza? Bom, então por esse Contabilidicas aí é isso. Bons estudos. A gente se encontra no próximo vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Sugestões também, deixe nos comentários. Pedir aí
né, para vocês compartilharem com quem está estudando para concurso, pedir para se inscrever no canal, você também se inscreva aí, eu tenho sempre postado material novo quase que diariamente. Então, enfim, né, isso ajuda a espalhar a mensagem. Então é isso, moçada. Bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.